gente, tudo bem? Hoje nós vamos analisar um estudo de caso de uma inscrita aqui do canal, a Natália, e nós vamos colocar aí alguns pontos positivos desse texto e alguns pontos de atenção. Esse vídeo pode te ajudar bastante a analisar o seu próprio texto e verificar de que forma você pode melhorar aí na hora da sua escrita. Então vamos lá, eu vou colocando o texto aí para vocês acompanharem a leitura e já quero agradecer a Natália, muito obrigada, Nath, por ter disponibilizado aí o seu texto para a gente analisar aqui no canal. Vamos fazer a leitura então desse texto. Ela escreveu um texto corrido de 15 linhas, um estudo de caso, e o texto dela ficou da seguinte forma: chegar ao ensino médio sem ter desenvolvido habilidades básicas que são fundamentais para essa etapa é uma realidade de muitos estudantes. Segundo Paulo Freire, ensinar não é transmitir conhecimento, mas sim criar possibilidades para a construção do mesmo. E é exatamente este o papel do professor, ao diagnosticar uma turma com vários estudantes que possuem lacunas de aprendizagem. O professor deve oportunizar aulas de nivelamento, além de viabilizar aulas com leitura. Pode-se aplicar uma das metodologias de sucesso das comunidades de aprendizagem, as tertúlias dialógicas, com o objetivo de desenvolver a leitura, o senso crítico, o vocabulário e oferecer um diálogo igualitário, onde o conhecimento externo à escola, sua bagagem de vida, se torna parte da realidade escolar, fazendo sentido para o aluno o momento de estudo. Então, esse daí foi o texto da Nath, um texto muito bonito, por sinal. Ela escreveu aí 15 linhas, um texto corrido, em bloco único. Então, vamos lá para alguns pontos positivos desse texto. O primeiro ponto que eu quero ressaltar aí do texto da Natália é que ele está com uma linguagem muito bacana, uma linguagem técnica que mostra aí que ela tem domínio da área, das teorias da área dela, que ela conhece a linguagem técnica. E isso a gente pode apontar através de algumas palavrinhas e algumas expressões que ela usa, como por exemplo aí, construção do conhecimento, lacunas de aprendizagem, diálogo igualitário. Então olha só, essas expressões aí, ó, metodologias de sucesso, tertúlias dialógicas, são todas expressões que mostram que a Natália, ela está por dentro ali das teorias da linguagem técnica da área dela. Isso demonstra um conhecimento. E isso é um ponto muito positivo aí no seu texto, Nath. Outro ponto aí importante no texto da Natália é que ela faz uma citação de autoridade. Para quem ainda não assistiu o nosso vídeo com dicas para quem não fez ainda um estudo de caso, você pode assistir, vai aparecer aí agora no card, e também no final do vídeo vai aparecer, você pode assistir, tem dicas interessantes para você de como construir o seu estudo de caso, e lá a gente orienta você a sempre colocar alguma citação de autoridade, alguma legislação, e a Natália, ela colocou aqui o Paulo Freire, que é uma autoridade na área da educação, né? É uma referência mundial, na verdade, o nosso Paulo Freire aqui. Então, assim, ela fortaleceu o discurso dela através da citação de uma autoridade, e isso ficou muito bacana no texto da Natália. E um terceiro ponto ainda que chama atenção de uma forma muito positiva é que ela conseguiu fazer uma orientação de resolução do problema. É claro que a gente não pode ser tão enfático como se a gente fosse solucionar os problemas do mundo e aquela fosse a única solução. Mas a gente precisa sim, quando a gente tem um problema ali no estudo de caso, dar alternativas para melhoria, para minimizar os impactos daquele problema. A Natália, nesse caso, conseguiu fazer isso de uma forma muito bacana. Ela não só coloca ali a resolução do problema, como dá possibilidades de ações distintas para que esse problema seja minimizado, e ainda coloca referências teóricas. Assim, são pontos que contam muito ao seu favor na hora da correção. E agora, rapidamente, a gente vai colocar aí alguns pontos de destaque que você precisa ficar atento, e você também que está assistindo agora, para poder ir começar a escrever, analisar o seu texto. Vamos lá. Então, o primeiro ponto aí de atenção é que faltou na introdução do texto da Natália um destaque maior para as informações e os detalhes do problema apresentado no enunciado. Aqui a gente não tem o enunciado desse texto aí, né, solicitando o estudo de caso, mas todo enunciado ele vai contar ali com os detalhes maiores. Quais
quais problemas são esses, se tem deficiência em habilidades, quais são as habilidades. E aqui no texto da Natália, isso fica de uma forma muito subjetiva, muito aberta. Vejamos, ela coloca assim: chegar ao ensino médio sem ter desenvolvido habilidades básicas que são fundamentais para essa etapa. Tá, mas quais habilidades são essas? Geralmente o enunciado diz, e é bom você traçar esses pontos aí da discussão na sua introdução. Até mesmo porque o inicinho do seu texto é exatamente para você mostrar que problema é esse, qual é a discussão. Então você pode detalhar que problema é esse, quais são as habilidades que serão trabalhadas aqui e melhoradas. Okay? No ponto número 2, a gente tem aí uma atenção extra para a organização do texto. Você escolheu, Natália, fazer um texto em bloco único. Tudo bem, não quis fazer separação de parágrafos. Mas quando eu vou analisar ali a escrita, é necessário que a gente faça alguma divisão na questão dos períodos. Porque períodos com mais de 4, 5 linhas não são bem vistos, porque eles são muito extensos e a gente não tem uma leitura muito fluida, muito agradável. E você já começa o seu texto com um período de mais de 5 linhas e a gente tem uma ótima oportunidade aí para pontuar o seu texto logo no início. Olha como que ficaria essa pontuação. Chegar ao ensino médio sem ter desenvolvido habilidades básicas que são fundamentais para essa etapa é uma realidade de muitos estudantes. Ponto. Aí você poderia pontuar e iniciar um novo período segundo Paulo Freire. Sem contar, gente, que quando a gente pontua o nosso texto e a gente começa novamente com maiúsculo, é uma oportunidade excelente para a gente usar conectivos. Aí você usou o segundo, o que é muito bacana. Mas aí você tem outras oportunidades de também dividir aí os períodos muito longos e introduzir novos conectivos. Um terceiro ponto que também merece uma atenção maior aí na hora da escrita é em relação à ortografia e gramática. Vejamos alguns detalhes aí que não vão zerar o seu texto, com certeza não, que é um texto muito bom, mas que pode te fazer perder alguns pontinhos na hora da correção. Eu vou começar aí com um trecho que começa com a citação do Paulo Freire. Diz assim: segundo Paulo Freire, ensinar não é transmitir conhecimento, mas sim criar possibilidades para a construção do mesmo. Gente, muito cuidado na hora do uso do mesmo, porque o mesmo ele não pode ser usado para fazer retomada, tá? E aí está retomando a palavra conhecimento, tá? E aí o mesmo não pode ser usado dessa forma, está incorreto, ok? Então o ideal aí seria você colocar transmitir conhecimento, mas sim criar possibilidades para a sua construção. O sua é terceira pessoa, então para a construção do conhecimento, tá? E aí ficaria com a correção adequada. Continuando, e é exatamente este o papel do professor. Como está fazendo uma retomada, o papel do professor lá é possibilitar a criação, a construção do conhecimento, eu uso esse, tá? Porque eu já disse, eu já mencionei, ok? Então, nesse caso, trocar o este para o esse. No próximo período, quando você começa aí, o professor deve oportunizar, e para quem quiser dividir os parágrafos, você tem um momento aí excelente para dividir os parágrafos, e no final desse vídeo eu vou colocar duas possibilidades de dividir e ainda colocar um conectivo para fortalecer as suas ideias. O professor deve oportunizar aulas de nivelamento, além de viabilizar aulas com leitura. Pode-se aplicar uma das metodologias de sucesso das comunidades de aprendizagem. Ok, você coloca aí um além de entre o primeiro e o segundo item, mas você tem um terceiro item. Um além de, ele casa muito melhor entre os dois últimos itens. Então, na correção reescrita, ficaria: o professor deve oportunizar aulas de nivelamento, vírgula, viabilizar aulas com leitura, além de aplicar uma das metodologias de sucesso das comunidades de aprendizagem, e assim você continua o seu texto, tá? Conectivo, sempre finalizando os dois itens, unindo os dois últimos itens. Lá embaixo nós temos oferecer um diálogo igualitário onde o conhecimento externo à escola. Nós temos uma crase aí, né, que a gente às vezes esquece mesmo, isso é bem comum. E aí, só relendo esse trechinho, e oferecer um diálogo igualitário, onde o conhecimento externo à escola, sua bagagem de vida, se tornam parte da realidade escolar, fazendo sentido para o aluno o momento de estudo.
Então veja bem, o seu texto ele está bem construído, você tem aí uma citação legal, a sua ideia está muito bacana, tá? Só fica atento a esses detalhezinhos, porque esses detalhes podem sim elevar a sua nota e te passar na frente de outros candidatos, tá? E só pra gente finalizar, entre os dois períodos aí no meio do seu texto, eu reescrevi aqui 2 inícios de períodos que você poderia usar para colocar mais conectivos no seu texto. Então, no primeiro caso, ficaria assim: sendo assim, a partir das considerações supracitadas, aquelas que você fez no texto na primeira parte do seu texto, é necessário que o professor oportunize aulas de nivelamento e você continua as demais coisas que você disse aí como sugestão. Uma segunda possibilidade, você poderia colocar: torna-se, portanto, fundamental a intervenção dos docentes na tentativa de reverter o quadro. Para isso, algumas ações podem ser implementadas, tais como... E aí você vai novamente citar aquelas ideias que você colocou aí como possibilidades para melhorar essa situação, ok? Eu espero que vocês tenham aproveitado e tenha sido de fato útil para você esse vídeo, essa é a ideia. Quero agradecer a todos por estarem acompanhando aqui, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção, um beijo para você e até o próximo vídeo.